Agora, se você é aquele profissional que escolheu ser um vendedor e está com o pé na frente e outro atrás, falando, vendas, o pessoal é assim com vendas, cara, até você vender pouco, por quê? Porque você não vai prosperar na sua carreira. E já dando boa noite, super bem-vindo para, cara, meu amigo, cara, companheiro aí de jornada, um mestre, né, cara, um mestre na minha vida, um especialista na área em que ele atua, e vou deixar para ele mesmo se apresentar. Meu querido Maurício Sampaio, cara, é uma honra te receber aqui virtualmente na minha sala, cara, e seja muito bem-vindo. Opa, Lê, tudo bom? Uma boa noite. Obrigado, cara. Muito obrigado por esse convite. É sempre um prazer estar contigo, né, meu amigo? Você sabe disso. E ainda mais aqui nessa live aqui com a turma que está entrando aqui. Show de bola. Boa noite para todos aí. Legal, Maurício. Para as pessoas, cara, muita gente te conhece, aliás, né, a tua atuação, a tua presença no Brasil, dentro da tua área de especialidade, é uma coisa, cara, muito legal, admirável, cara, demais. Mas, enfim, para quem não te conhece, cara, por favor, se apresenta aqui para a galera, diz qual é a tua especialidade, e aí, logo na sequência, eu vou contar, vou lembrar as pessoas por que a gente está juntos aqui. Legal. Então, minha especialidade é carreira, né? Eu trabalho muito tempo com orientação de carreira, coach de carreira, e então essa é a minha especialidade. Eu me especializei em carreira. Na verdade, eu comecei lá atrás, há mais de 15 anos, como da onde surgiu essa questão de trabalhar com orientação de carreira? Surgiu quando eu fui diretor de ensino médio de uma grande escola aqui em São Paulo, da qual eu era sócio. Então, no ensino médio tem aquele problema, né, da escolha profissional. E eu, como diretor de ensino médio, na verdade, eu me preocupava muito com isso. Me preocupava tanto que eu comecei a estudar muito sobre isso. Eu tenho formação em pedagogia, né, e comecei a estudar muito sobre isso. E esse foi um tema que me encantou muito, até porque eu também tive muita dificuldade quando tinha lá meus 16, 17 anos para fazer uma escolha profissional. Então, esse foi um tema que, sim, que me encantou. Comecei a estudar muito, né, estou encurtando muito a nossa história aqui, e acabei me tornando um grande especialista nessa área. E aí foi quando eu resolvi, inclusive, fazer minha transição de carreira, né, deixar a escola, deixar a direção de escola, deixar de ser um mantenedor, deixar de ser um sócio para a escola, para viver particularmente de orientação de carreira, orientação profissional, orientação de carreira. E nessa eu já estou há mais de 15 anos. Então, aí, durante essa jornada, eu já acumulei milhares de horas, né, de atendimento, pessoas que estão fazendo transição de carreira, pessoas em processo de escolha profissional, que hoje é o que eu mais faço até, pessoas em recolocação profissional, pessoas em desenvolvimento de carreira, atendi pessoas em pré-aposentadoria, enfim, atendi pessoas em tudo quanto demanda que existe de carreira. E se a gente for pensar, né, nossa vida inteira é pautada nessas questões, né, nos nossos desafios de carreira, desde quando a gente se reconhece como pessoa, né, quando começa aquela primeira escolha profissional. Então, ao longo desse tempo também publiquei 5 livros, né, inclusive um deles foi best-seller, né, o Impacto, pegou lista da Veja, palestrei no Brasil inteiro, criei meu próprio instituto, onde eu formo orientadores de carreira, coaches de carreira, e já formei mais de 2.000 profissionais, né, pelo meu instituto. Enfim, é a minha vida, né? Falar sobre isso é minha vida, né? Que legal, cara. Obrigado, Maurício. Obrigado por você trazer para o pessoal uma pequena parte da tua vida, aonde você dedica uma parte do teu tempo, para que as pessoas possam entender, possam perceber a importância do nosso papo hoje. Aliás, te ouvindo falar, né? Te ouvindo falar a apresentação, eu estou lembrando aqui, eu comecei a lembrar da época que a gente se conheceu, que acho que foi mais ou menos no início dessa transição, aí uns 12, 13 anos atrás, que a gente se conheceu, foi muito bacana, foi aquela amizade à primeira vista, e aí depois nunca mais a gente se largou, sempre, né, se apoiando, se ajudando, muito legal, cara. Eu tenho uma grande honra de ter você como um companheiro de jornada, um amigo aí, principalmente dentro dessa especialidade que você tem, principalmente, né, como você falou, como você acabou de dizer, cara, a carreira, ela praticamente pauta a vida da gente inteira, né, cara? Final da adolescência, começo da adolescência, final da adolescência principalmente, e daí pela vida inteira, né, cara? Muito legal, Não muito para bacana. mais. Bom, cara, a gente tem aqui um público de pessoas que, cara, trabalham com vendas, né? Aliás,
antes de você entrar aqui, a hora que você já está vendendo, já tinha gente aqui, Lacava, qual que é a mágica para poder vender? Lacava, essa semana tá osso, não estou conseguindo vender nada, cara. Porra, meu, me ajuda. Como é que eu faço para poder conseguir vender mais? Assim como eu acho que não deve ser algo estranho, o pessoal que te procura, o pessoal revendo carreira, enfim, desenvolvimento de carreira, muitas vezes se deparar com essa coisa de vender. Vender imagem, que seja, vender o seu currículo, vender a sua especialidade. Então, cara, são coisas intimamente ligadas, né? E hoje, por conta disso, eu quis trazer, justamente eu quis te convidar e trazer você para essa live, para a gente poder falar um pouco sobre isso, né, cara? É um outro ponto de vista sobre vendas. Que, de qualquer maneira, eu quero levantar algumas questões para que a gente possa, ampliando a nossa visão, entender quanto isso impacta ou não nas vendas. Então, a minha pergunta de abertura aqui, isso, diferente das outras lives, pessoal, você que assistiu às outras lives, essa não é uma live de entrevista, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou ter as minhas perguntas. Lógico, né, cara? Tô aqui Lógico. Então, a primeira pergunta que eu tenho para ti, Maurício, é assim, você acredita que olhar para uma orientação de carreira, olhar para um desenvolvimento da própria carreira, né? Ter um olhar para isso, isso pode impactar diretamente, por exemplo, no resultado das vendas, para quem trabalha com vendas? Totalmente, né, Ale? Vou pegar aqui o meu próprio caso, né? Quando eu fiz minha transição de carreira tal, eu queria. Meu negócio era fazer orientação de carreira, né? Era atender, era ministrar palestras. Depois né, peguei o gosto pela escrita. E só que tudo isso tinha que ser vendido, né, Ale? Esse é o fato. Tudo isso tinha que ser vendido. Agora, qual que era a maior deficiência que eu tinha, né? Porque a minha escola foi uma escola mesmo, né? Eu nasci dentro de uma escola. Eu comecei como diretor de ensino médio com 25 anos de idade. Eu comecei a trabalhar numa escola desde os 16 anos de idade. Né? Eu tive a infelicidade de perder um pai muito cedo, um irmão mais velho muito cedo. Eu comecei a trabalhar com a minha mãe muito cedo. Mas, enfim, quando eu fiz essa transição de carreira e achei que era só atender, só escrever livro, dar palestra, uma delícia, só precisava vender isso aí. Isso aí foi um grande problema. Aliás, eu sempre falo, eu sempre comento, né, nas minhas lives, que talvez eu tenha sido um dos primeiros profissionais a falir um escritório de orientação de carreira, de coach de carreira, porque eu montei um escritório lindo, maravilhoso para mim, começava a atender, atendia dia e noite, não faltava gente para eu atender. Eu tinha facilidade de angariar pessoas gratuitamente, né? O tal do pro bono para atender. Mas eu não sabia vender. E naquela época, a venda era um negócio muito tosco, né? Era um negócio muito tosco. Não tinha toda essa internet hoje, né? Tudo, não tinha, por exemplo, fazer uma live dessa é uma venda, né? Não tinha isso. Então, para mim, foi uma pedra no sapato, né? E assim, eu particularmente, né? Sei que muita gente fala assim, putz, vendas, né? E eu falo, cara, como ex-dono de escola, pedagogo, diretor de escola, eu falo, cara, vendas, marketing, empreendedorismo, finanças, falar sobre carreira, esses temas deveriam estar nas escolas. Ponto. Deveriam estar nas escolas, porque todo mundo precisa se vender, não importa se você está dentro de uma empresa, se você trabalha na área de vendas ou não, o tempo todo você precisa se vender. E não é se vender me compra, isso já foi, né? Isso não funciona mais, né? A gente se vende de uma outra forma, hoje muito mais indireta, digo até, né? Existe a venda direta, mas existe bastante hoje a venda indireta. Então, eu acho que sim, né? A gente deveria ter isso nas escolas. E outro dia eu estava eu acompanho muito o Flávio Augusto, né? Para mim, é um cara que eu gosto muito, muito pé no chão, dentro de tudo que a gente vê nessas redes sociais, né? É um cara super pé no chão, né? Pô, um bilionário que veio da área de vendas. E ele continua falando de vendas. E ele falou o seguinte, vendedor é quem move os negócios. Ponto. Então, é só entender isso. Vendedor é que move os negócios. Então, se você não vende, por exemplo, que nem eu, trabalho por conta própria, tenho um instituto. Se eu não penso em vendas, eu não vou ter gente comprando meu curso, eu não vou ter gente
me contratando para atendimento, para palestra, para nada. A mesma coisa é você, né? Então, vendas, antes de até responder sua pergunta, estou querendo fazer essa introdução, porque eu acho vendas uma das coisas mais importantes que existe. E aí sim, né, essa questão da carreira, ela é muito importante você pensar na sua carreira, ela impacta diretamente na sua produtividade e nos seus resultados. Quando você está bem com a sua carreira, né, e partindo de um princípio de uma escolha profissional bem feita, poxa, você está feliz com aquilo que você faz, para ter resultado é mais fácil, né? Então, você, por exemplo, se você é um vendedor que realmente escolheu ser um vendedor, um profissional, né, e ter orgulho disso, né, você vai vender bem. Agora, se você é aquele profissional que escolheu ser um vendedor e está com o pé na frente e outro atrás falando vendas, o pessoal é assim com vendas, cara, você vender pouco, por quê? Porque você não vai prosperar na sua carreira. E assim, eu eliquei aqui até, eu estava pensando hoje, né, nessa questão que você me colocou, e hoje eu estava colocando, né, são 4 pontos assim, que eu acho importante. Posso continuar aqui, Ele? Lógico, eu quero aproveitar, pegar um gancho no que você falou, né? Essa coisa do Flávio Augusto. Eu lembro muito nesse caso do Peter Drucker, né? Que tem uma frase simples, né? Ele falou assim: ó, você tem vendas, cara, você tem negócio. Você não tem vendas? Deixa eu te avisar, você não tem um negócio, cara. Simples Verdade. dessa forma. Duro, verdade. Direto, mas, enfim, totalmente verdadeiro, né? E, sim, cara, é muito interessante o outro comentário que você fez, mas daqui a pouco eu trago algumas contribuições sobre. Putz, cara, vendas, assim como outras práticas na vida, deveriam ser ensinadas na escola. Cara, mas não são, né? Engraçado, até hoje não são. Mas daqui a pouco eu volto e toco nesse assunto de novo. Vai lá, toca aí, é contigo. Então, quanto a essa questão da carreira, eu vou levantar esses 4 pontos, até para tentar explodir um pouco a cabeça do pessoal e a gente discutir sobre isso, que eu acho que é importante, né? O primeiro ponto, né, que eu acho que é entender que você não entender que quem vende, né, não é o produto, não é o serviço em si. Isso ajuda a venda, mas quem vende é você, né, é o seu desenvolvimento. Né? Então você tem que se preocupar com o seu desenvolvimento. Quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando de desenvolvimento de habilidades. Né? E assim, ninguém nasceu sendo um exímio vendedor, a gente tem que desenvolver, então a gente tem que desenvolver habilidades. E no dia de hoje, a gente não desenvolve só habilidades técnicas, que é o que a gente chama de hard skills, né? A gente tem que desenvolver habilidades também sociais e outros tipos de habilidades emocionais, que são soft skills, que o pessoal fala bastante, mas nem todo mundo se atém a esse detalhe. Por quê? Porque a gente fica preso na técnica de vendas. E às vezes não é isso, não é a técnica de vendas. Por exemplo, nesse exato momento aqui, talvez eu esteja vendendo sem estar empregando uma técnica de vendas, mas talvez, né, eu posso estar sendo empático para as pessoas, eu posso estar mostrando uma comunicação mais assertiva para as pessoas, né, um olhar mais direto para as pessoas. Isso vende. Isso vende. Então, eu acho que o primeiro ponto é: o seu produto é bom? Ótimo. O seu serviço é bom para vender? Ótimo, né? Porque tem vendedor que eu sei disso, que eu tenho vários amigos vendedores que procuram, eu vou vender esse produto aqui, que esse produto é vendável no mercado. Tá, ele é vendável, mas ele vai ficar mais vendável ainda se você entender que não é só o produto e serviço, entender que você também faz parte dessa venda. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que eu falo para todo mundo. Antes de você entrar no segundo ponto, Maurício, deixa eu pegar um gancho, tá muito legal, cara, tá muito interessante do teu ponto de vista, por isso que eu gosto de trazer pessoas que conectam com a gente, mas que têm pensamentos diferentes, cara, porque aí a gente pode complementar, questionar, enfim, mas muito legal o que você trouxe. Cara, interessantíssimo o que você falou, né, sobre, cara, o produto, sem dúvida, é importante, mas no final das contas, quem vende é você, né? Não é o produto, né? Não é a empresa, né? Aliás, eu vejo muita gente reclamando para mim, assim, pô, cara, não consigo vender. Também, meu produto é uma porcaria, meu serviço não funciona, minha empresa não dá conta. Acaba virando até uma muleta, né? Uma desculpa, né? Para você se eximir de uma responsabilidade que é sua, na verdade, né? Total, não é só do produto e do serviço, né? Lógico. Tem várias coisas aí que a gente pode explorar, mas eu quero pegar um gancho no que você falou. Você falou, cara,
para fazer isso, né, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que exige o desenvolvimento do profissional. Né? E aí você falou, cara, precisa aprender hard skills, precisa aprender soft skills, precisa desenvolver habilidades. E olha que louco, cara, estou conectando com aquilo que você falou minutos atrás, que eu também reforcei, que é, porra, onde é que a gente aprende isso? Na escola? Não. Onde é que a gente aprende isso? Puta, é verdade, cara. Onde é que a gente aprende isso, cara? Na vida. Puta, em vendas é, cara. Em vendas é. Aliás, eu já fiz uma pesquisa longa nesse sentido. E não precisa muito, cara. Só basta a gente lembrar, hoje, nós estamos em 2022, século 21, 2022, qual é a faculdade que você conhece, o curso universitário que você conhece, que tem uma formação específica em vendas. Bacharelado em vendas. Não existe, cara. Não existe. Olha que louco. Então, como é que a gente se desenvolve? Bom, e aí, vou pegar um outro gancho do que você falou. Fazer uma live como essa, de qualquer maneira, já pode ser um processo de vendas onde você influencia as pessoas. Mas também você pode fazer isso mandando recados diretos, cara. E eu quero abrir um parênteses aqui para fazer isso. Amanhã eu vou fazer um evento, ao vivo, final do dia, às 8 horas da noite, justamente para mostrar para as pessoas que existe um lugar aonde elas podem canalizar a sua atenção, a sua energia para se desenvolver nesse sentido. Tanto hard skills quanto soft skills, voltados para a disciplina, voltados para a grande questão que é vender, cara. Então, puta, tá aí. Se você parar, se você procurar, você vai encontrar. Amanhã eu vou estar fazendo... Começa amanhã esse evento? Foi? Começa amanhã esse evento? Amanhã começa o evento, às 8 da noite. Cara, mais informações. Só para a gente voltar para o nosso tema, eu quero te devolver a palavra, mas deixar esse recado pontuado. E sim, é uma venda. Olha que interessante, cara. É uma venda. Tranquilo, muito legal. Link na minha bio. Você quer saber mais sobre isso? Quer se inscrever? Quer saber como participar? Vai lá na minha bio, pum, clica lá, tem um link, pronto. Amanhã você está comigo. Vamos lá, vamos continuar aqui, Maurício. Você ia falar do segundo ponto. Então, o segundo ponto é um ponto que eu até falo para muita gente, né, em termos de carreira, né? Entender que você é dono da sua carreira, né? E que você precisa cuidar dela. Né? Porque a gente vem, né? Isso, obviamente, vai depender da sua geração. Mas a minha geração, né? Foi muito pautada naquilo que as pessoas faziam pela gente, principalmente na empresa, né? Aliás, os nossos pais decidiam qual seria o nosso futuro profissional, né? E hoje, esse poder de escolha que a gente tem acaba até dificultando. Mas, enfim, o que acontecia nas empresas era igual, né? A empresa cuidava do nosso plano de carreira. Algumas ainda cuidam, mas a grande maioria, você tem que cuidar da sua própria carreira. Inclusive, se fala muito até hoje em intraempreendedorismo, né? Você empreender dentro da própria empresa. Então, você, sabendo dessa condição de cuidar da sua carreira, sim, você tem que investir em desenvolvimento, você tem que investir em cursos, você tem que investir em treinamentos, você tem que investir em atualizações, você tem que pesquisar, você tem que entender do seu mercado, do futuro do seu mercado, do presente e do futuro do seu mercado, o que está acontecendo. Poxa, ontem mesmo eu estava aqui na televisão assistindo no canal da Cultura uma matéria muito interessante sobre metaverso. Poxa, mas vai afetar vendas? Vai. Entendeu? Tudo, afeta o meu negócio, afeta o seu negócio. Então, você tem que entender que você que pilota a tua carreira. Quando você pilota a tua carreira, você é obrigado, né? Quando você entende isso, você é obrigado a cuidar de você, a cuidar da sua vida profissional. Então, isso é muito, muito importante. E o que eu vejo é muitas pessoas pautadas assim, no produto e no serviço, como eu já coloquei, né? No bater meta, naquilo que tem que ser feito, né? Não é que não tem que ser feito, tem que ser feito. Mas esquecem que tem por trás disso existe uma carreira, existe uma pessoa que tem uma carreira, né? E aí já emenda junto nessa questão do terceiro ponto que eu ia falar, de ter clareza de onde você quer chegar. Porque se a gente perguntar, eu tenho certeza, né? E aí você pode falar com maior propriedade, se a gente perguntar, juntar um grupo de 100 vendedores e perguntar o quanto ele tem claro o futuro profissional dele, onde ele quer chegar, eu tenho certeza que a grande maioria vai ter dificuldade de deixar isso claro. Você entendeu? Com certeza.
porque não entendeu ainda que ela tem que fazer o planejamento de carreira dela, que ela tem que entender a carreira, que ela tem que entender o mercado dela, para onde está indo, qual é o futuro profissional do vendedor, de que área, qual é o posicionamento dela, para que nicho que ela tem que cuidar da carreira dela. E não espere que uma empresa faça todo esse trabalho para você. Não vai. Não vai mais. Você entendeu? Não vai mais. Então a gente tem que ser realista. Então esses são dois pontos assim que são importantes, né? Você sabe que, E você tem um sabe que é último muito ponto que eu vou deixar interessante. para depois. Tá, tá. Você sabe que é muito interessante ouvir falar, Maurício, porque quando a gente fala sobre a profissão de vendas, cara, tem um agravante em relação ao que você acabou de comentar. Porque assim, eu costumo comentar nos cursos, né, com os meus colegas, amigos de profissão vendedores. Cara, eu nunca escutei na minha vida um adolescente ou um jovem adulto virando e falando assim, cara, meu sonho quando eu crescer, eu quero ser vendedor. Quando eu crescer, eu quero saber. Nunca ouvi falar isso, cara. A gente ouve falar, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, quero ser arquiteto, né? Professor. Agora, eu quero ser vendedor, eu nunca escutei isso, né? Inclusive, quando você conversa com os vendedores, você procura entender como é que o cara começou nessa profissão, já que não é o primeiro sonho de realização de carreira profissional da maioria das pessoas, da grande maioria das pessoas, da larga maioria das pessoas. Quando você pergunta para elas, e aí, cara, como é que você descobre que é meio assim, ó, cara, eu caí em vendas, meu. Na Cair verdade, bem. eu acabei caindo em vendas. Não foi eu que procurei, sabe? Acabou pintando, alguém me convidou, a empresa acabou me levando para esse lado, né? Direcionando a minha carreira. Por isso que eu tenho certeza absoluta. Se a gente fizesse esse teste que você propôs agora há pouco, num grupo de 100 vendedores, perguntar se tem clareza em relação a como é que você está direcionando a tua carreira, cara, puta, grande maioria, se não a totalidade, diria, puta, não sei direito, eu sei que eu quero continuar crescendo. Por quê? Porque também tem isso, né? Depois que entra, experimenta as aventuras, a dinâmica, o resultado que um trabalho de vendas traz para a vida da gente. Putz, sabe aquela coisa? As pessoas dão um boi para não entrar, mas dão uma boiada para não sair, porque é muito legal. É uma profissão muito gratificante, por outro lado. Mas falta essa clareza. E essa clareza falta porque lá atrás, né, em função de uma série de questões também, não foi algo escolhido, não foi algo direcionado. Por isso que é tão difícil para a vida de um vendedor falar sobre desenvolvimento de carreira, falar sobre planejamento de carreira, falar sobre direcionamento de carreira, cara, super, super complicado. E nesse sentido também, como você falou, entender quais são os caminhos, quais são as coisas, quais são os investimentos que precisam ser feitos para poder me desenvolver. Interessante, né, cara? Uma coisa está ligada na outra. A gente tem que entender que ser vendedor é uma profissão, como qualquer outra, como a minha, como advogado, como, né, como um professor, é uma profissão. Mas é o que você falou, não se coloca na cartela de escolha ser vendedor, né? Aliás, você vai falar, você tem que trabalhar com marketing, né? Tem que trabalhar, tipo, vendas, não é? Porque marketing é vendas, né? De uma outra forma. Né? Então, não se fala por isso, mas muita gente está perdendo uma grande oportunidade, porque tem muita gente com muito dom, inclusive, né, de fazer vendas. E não vai trabalhar com vendas. E acontece o que você falou. Às vezes o cara ele faz uma transição de carreira dentro da empresa forçada, né? O que é uma transição de carreira? Porque o pessoal, quando fala de transição de carreira, pensa que a transição de carreira é só de dentro para fora da empresa, né? Ah, vou fazer a transição de carreira, então vou mudar de carreira, vou fazer outra coisa, não tem nada a ver com o mundo corporativo que está em empresas. E não, às vezes você faz uma transição de carreira dentro da própria empresa. Então você estava, por exemplo, um amigo meu recentemente, encontrei com ele, ele estava na área de RH, diretor de RH de uma empresa, foi para a diretoria comercial. Isso é transitar uma carreira dentro. Por quê? Porque você mudou sua trilha de carreira. O assunto mudou, as demandas mudaram. Então, você está recomeçando uma nova carreira numa nova trilha. Então, acontece muito com isso quando alguém percebe que você tem as habilidades, competências, tudo para você tocar uma área dessa. Agora, isso poderia partir da própria pessoa, não necessariamente ele esperar uma empresa. Né? Poderia partir da própria pessoa, se de fato ela reconhecesse isso nela, e aí tem várias coisas que você pode fazer para trabalhar nisso, né? Nessa questão, como é que eu descubro se eu sou para vender? Não vou nem entrar nesse mérito profundo agora, porque
né? É uma questão muito forte de trabalhar essa questão do autoconhecimento. E se você é para vendas, cara, se joga no mercado como vendedor de fato, né? Como um profissional de vendas. Por quê? Porque hoje, sim, as empresas estão entendendo, as pessoas estão entendendo, o mercado está entendendo que precisa, sim, de vendas. Precisa-se de bons vendedores. Você, eu, preciso entender de vendas. Porque eu faço muita venda indireta. Né? E faço venda direta também. Se entrar aqui no meu Instagram, vai ver que tem lá um postzinho lá chamando para uma aula inaugural que eu vou dar do meu curso, aquilo é venda direta. Eu quem disse que eu não faço vendas? Eu tenho que ser também vendedor, né? Agora, mas eu posso exercer também só a profissão de vendedor, né? E me orgulhar disso. Com certeza, com certeza. Maurício, você me lembrou de uma passagem muito interessante, cara. Eu quero tomar liberdade, eu sei que você é meu convidado está aqui, mas eu queria contar muito rapidamente uma transição. Como é que foi a minha transição de carreira, cara? Porque eu não comecei a minha carreira profissional como vendedor, mas ela aconteceu num determinado momento. E ela foi um mix de dor profunda que eu estava sentindo na minha vida, com uma percepção daquilo que eu precisava buscar. E que eu acho que tem muito a ver com o que você está falando agora. Por isso que eu queria compartilhar. Tudo bem? Vou usar aqui 3 minutinhos da nossa live para isso. Pô, Então, deixa eu lógico. te contar, cara. Então, estou lá, eu, Alexandre Lacava, né? Já um profissional, vamos dizer assim, maduro, né? Já tinha lá quase uns 30, mais de 35 anos, quase chegando nos 40. Nessa época olha só, eu era diretor financeiro de uma multinacional, cara, acredite, se quiser, né? Era diretor financeiro de uma multinacional, mas enfim, tinha porque já me planejava há um bom tempo que eu queria fazer uma transição e queria ter o meu próprio negócio. Então, decidi num determinado momento da minha vida, juntaram algumas circunstâncias e eu migrei para a minha própria consultoria, tá? Saí da empresa, da multinacional onde eu estava e montei os meus produtos, tal, da consultoria, dentro das especialidades que eu tinha, e pronto, cara, falei, vamos lá, carreira, montei a minha reserva, minha margem de segurança, tal, e vamos lá. E aí saí pro mercado, cara. E, porra, aquele baita entusiasmo no começo, né? Porra, não, que delícia, pô, tô fazendo o que eu gosto, tal. Porra, passado 3 meses, puta, nenhuma venda, aquela coisa assim, você fala, porra, talvez a coisa não seja assim tão simples quanto eu imaginava. Cara, passaram mais 6 meses. Putz, e eu já tinha até feito alguma venda, mas muito aquém daquilo que eu sabia que era necessário, que era importante para poder conquistar o resultado que eu precisava e continuar me desenvolvendo dentro da minha consultoria. Puta, cara, passaram mais uns 3 meses, quase uns 9 meses, a luz vermelha acendeu. Eu falei, cara, ferrou, meu. Ferrou, cara. Não vai dar. Eu tô começando a afundar, eu tava vendo meu patrimônio começando a corroer. Eu falei, cara, vou dançar, vou quebrar a minha consultoria se eu não fizer nada. E aí teve uma sacada muito legal que aconteceu. Aliás, aconteceram 2 coisas muito legais. A primeira era assim, puta, eu sabia que eu tinha desenvolvido toda a minha carreira me especializando muito na área administrativa e financeira. E sabia que vendas era um ponto frágil meu. Era um ponto da qual não tinha me desenvolvido. E nessa mesma época, cara, eu acabei fechando um contrato de consultoria para uma empresa que, na época, era uma das maiores empresas de consultoria e treinamento de vendas no Brasil. Então, foi muito legal, prestei a consultoria para os caras, tal, pô. Aí acabei ficando amigo do presidente, do dono, e aí num café com ele, eu chorando as pitangas, eu falei, cara, eu preciso da tua ajuda, porque minha consultoria vai quebrar, cara, eu não consigo vender, eu não estou sabendo vender, cara. Puta, eu estou desesperado, né? Você pode me ajudar? Você consegue, né, me dar uma dica aí, o que eu faço para... Até porque eu sei que esse é um ponto fraco meu, eu preciso desenvolver. E foi aí que foi muito legal, porque ele me convidou para desenvolver um projeto junto com ele. Ele falou, cara, eu tenho coisas que vão ser legais para você. Sim, você vai aprender a vender, eu vou te ensinar a vender, mas em troca eu quero que você me ajude também a vender. Eu falei, porra, legal, vamos lá, a gente faz o bem bolado. Bom, cara, e aí essa transição de vendas começou na minha vida. Foi uma busca, eu sabia que eu precisava, porque era uma dor enorme, eu estava caminhando para aquilo que você experimentou, que era quebrar a minha consultoria, quebrar a minha empresa,
E foi quando eu fui buscar orientação em vendas que, cara, o jogo virou completamente, cara. Aquilo que você falou, estudo, investimento, dedicação, teoria, método, prática. Putz, aí o resto da história você já sabe, em alguns anos eu já estava palestra, treinamento, livro, enfim, fazendo essa bagunça que a gente faz aí na área de vendas, cara. Muito interessante. Obrigado por me ajudar a lembrar dessa história. Imagina, pô, mas é isso mesmo, né? Você por acaso também caiu em vendas, né? Não foi algo que você. Mas, se lá atrás alguém talvez tivesse feito um bom trabalho de orientação com você, né? E por isso que eu acho que isso é muito, não vendendo meu peixe, mas por isso que eu acho que é muito importante a gente ter. Antes eu tivesse, né, tido lá atrás também alguém que me orientasse nesse sentido, me ajudasse nesse sentido, ou um coach, um orientador, o que fosse, teria descoberto mais coisas e ido mais rápido. Talvez você, né, já estaria navegando nesse mar que você está aí, né, há muito mais tempo né, e ter tido resultados mais rápidos. Então a gente precisa ter. Seguramente eu não teria perdido tantas noites de sono, cara, como eu perdi naquela época, vendo o negócio desmanchar, indo embora, né, cara? Mas com certeza, eu acho que tira a noite de muita gente, de muita gente. Né? E pensar sobre isso, né? Pensar sobre se isso é minha carreira, é minha profissão ou não, te põe num cheque, né? Tô aqui porque vendas é um quebra-galho e me dá queira ou não queira me dar o dinheiro e eu vou continuar nisso, vou continuar infeliz, ou eu vou levar isso como uma profissão que para mim é legal, gosto de falar sobre isso e ainda me dá dinheiro. O que que eu quero, né? E aí esse poder de escolha é para cada um, né? Não adianta, né? Aí é uma escolha que ninguém consegue interferir, né? Você que faz esse tipo de escolha. E é duro, né? Porque é muito mais fácil, né? As pessoas darem palpite, escolherem pela gente do que a gente escolher. Hoje a gente tem essa possibilidade de escolher, de fazer sua carreira de N formas, né? Mas e fazer isso, né? As pessoas se perdem bastante nesse caminho. Mas sim, né? Tem tudo a ver. Trabalhar a carreira tem tudo a ver. E legal você ter me chamado para falar sobre isso. Eu achei super interessante, porque geralmente quando se fala de vendas, se espera um bate-papo muito técnico, né? E técnicas de venda, estratégias de venda e tudo mais. E a gente até poderia abrir esse papo, porque eu aprendi muito de vendas nos últimos, desde 2011, quando entrei para o marketing digital muito forte. Eu aprendi muito sobre vendas, principalmente no mundo digital. Eu aprendi muito. Poderia até pivotar minha carreira e trabalhar com vendas, né, de vendas. Maurício, você é um baita vendedor, Maurício. Você é um baita vendedor, cara. Mas eu aprendi a fazer isso e entendi uma coisa que é muito legal, né? Falando de técnicas de vendas, né? Eu entendi uma coisa que faz vender pra caramba. Aliás, duas coisas. Uma é uma regrinha e a outra é uma praticamente não é uma premissa, não é uma regra. A premissa é que é o seguinte: você tem que ser verdadeiro, você tem que ser você mesmo. Não adianta você ficar inventando coisa, né? Então, acho que a autenticidade é o que mais vende. Né? Falando aí até de um pouco de técnicas de venda que eu aprendi. Então, eu sou bom vendedor, Ale, porque eu sou o que eu sou. Se você me encontrar fora daqui, você me encontra sempre, cara, não vai mudar em nada, cara. Talvez a gente faça algumas piadas e tome até uma cervejinha junto, coisa que a gente não faz aqui. Talvez isso, ok. Mas você vai encontrar o mesmo Maurício, não vai ser diferente. Então, esse é um ponto. E, cara, eu descobri uma coisa tão fácil em vendas, né? Para quem quer vender, que foi mó barato nessa minha jornada toda, né? As pessoas falam assim, mas Maurício, como é que você vende aí na internet? Eu falo, cara... Maurício, eu vou aproveitar esse suspense para aumentar um pouco mais esse suspense aqui dessa dica que você vai dar. Porque, cara, dica de vendas, uma live de vendas. Aliás, eu estou pensando, cara, eu acho que eu vou te levar para o meu evento para que você possa lá acabar revelando essa dica, cara. Porque puta, eu já fiquei aqui ansioso para saber lá qual é. Não, mas eu vou. O evento acontece amanhã, vai demorar pelo menos um dia ainda, né? Amanhã às 8 da manhã, link na bio, se você quiser, meu evento sobre vendas. Mas vamos lá, vamos compartilhar essa dica que você tem com o pessoal. Vamos lá. Cara, o que eu aprendi ao longo desses anos, olha, eu estudei tudo quanto é tipo de estratégia de marketing digital que você possa imaginar. Eu participei de inúmeros masterminds, né? Comecei com o mastermind do Érico Rocha,
Quando o Érico Rocha começou lá atrás, em 2013, ele abriu o primeiro Mastermind, eu entrei para dentro do Mastermind dele, né? Éramos em 20 e poucas pessoas. Então, eu conheci todos os grandes players desse universo digital, tenho amizade com quase todos eles ainda. E fui participando, né, de masterminds, de mentorias, tudo na área de marketing digital, que era uma deficiência que eu tinha, que era vendas. E ao longo desse caminho, eu fui descobrindo que, cara, existe uma coisa que é muito simples de fazer e que, de fato, vende. Né? Você pode usar em qualquer contexto, né? Isso tem a ver até com a carreira mesmo, né? Existem três pontos, né, para fazer uma boa venda, né? Que eu falo que é o seguinte: as pessoas te encontram, as pessoas te conhecem, as pessoas te compram. Então, as pessoas te encontram, as pessoas te conhecem, as pessoas te compram, te contratam. Tudo bem? Por exemplo, vamos dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, quem não me conhece aqui me encontrou. Certo? Me encontrou com você. Falou assim, pô, tô encontrando o Maurício pela primeira vez. Ótimo. Qual é a tendência dela no mundo digital? Provavelmente alguém que está aqui já foi lá no meu perfil. Que ele clicou ali em cima na setinha, o meu perfil, foi lá no meu perfil, né? Se gostou de mim, curtiu. Se não gostou, só foi lá dar uma olhada e voltou para trás, voltou para cá. Entendeu? Mas o próximo passo natural das pessoas, o que é? Putz, quero conhecer. Quero conhecer esse Maurício. Eu gostei do papo dele, quero conhecer esse Maurício. Então me encontrou aqui e foi me conhecer. Me conhecer, ele vai participar de live, né? Vai consumir meus posts, vai no meu YouTube, vai nos eventos que eu faço online ou presencial, enfim, vai consumir. Vai chegar uma hora que naturalmente essa pessoa vai comprar. Não tem jeito. Essa pessoa vai comprar. Cara, isso eu faço pesquisa com os meus próprios alunos. Eu tenho mais de 2.000 alunos. Eu faço pesquisa com os meus alunos. Como é que foi o teu processo? Putz, Maurício, na verdade, eu conheci você, eu te encontrei a primeira vez, foi num evento do fulano de tal, não sei o quê. Pô, que legal. O que você fez depois? Ah, comecei a te seguir de tudo quanto é canto. Pô, e agora você está aqui, você comprou. Aí eu pergunto o seguinte, em algum momento eu falei para você, me compra? A maioria fala assim, não, Maurício. Sabe o que acontece? Eu entrei num evento teu, e no teu evento teu você apresentou um negócio que eu achei super legal. E aí eu me inscrevi, entende? Então, se você tiver isso em mente para tudo, em termos de vendas, né? As pessoas te encontram, as pessoas te conhecem, as pessoas te compram. Em qualquer situação de carreira, isso vai funcionar. Né? Ah, eu sou um vendedor dentro de uma empresa, vai funcionar. Eu sou um vendedor fora da empresa, vai funcionar. Ah, eu sou um autônomo, preciso me vender como vendedor, vai funcionar. Agora, como é que as pessoas te encontram? Meu pai falava um negócio muito sábio. Cobra que não anda, não dá o bote. Entendeu? Não anda, não dá o bote. Então, você tem que andar. O que é andar nesse mercado, no mercado digital, cara? É fazer o que você está fazendo, fazer live, é distribuir conteúdo, ou seja, é fomentar valor para as pessoas, é ter um canal no YouTube, talvez. Ah, mas eu não gosto de aparecer. Pô, escreve, faz um blog. Blog ainda funciona. Por que funciona? Porque tem os buscadores do Google que vão te ranquear. Entendeu? Você tem que estar em movimento com pessoas. A mesma coisa, você está trabalhando dentro de uma empresa. Cara, se você não estiver em movimento, cobra que não anda, não dá o bote. Você não, provavelmente a performance vai ser ruim. Porque se as pessoas não estão te encontrando, significa que você não está andando quanto você deveria andar. Pela empresa e fora da empresa. E as pessoas precisam te conhecer. Te conhecer é aquilo que a gente volta no bate-papo, né? Dos hard skills, dos soft skills. As pessoas passam a me conhecer, as pessoas falam assim, fala, pô, Maurício, me identifiquei muito com esse papo maneiro e tranquilo. Maurício, me identifiquei muito que você não é dos caras que fica gritando. Maurício, eu me identifiquei. O que é isso? É soft skills. Não é hard skills. Não é mais, eu não treinei ser assim do jeito que eu sou, você entende? Eu não treinei isso. Eu sou assim. Então, esses três pontos, o Ale, resume tanta coisa em vez na nossa vida, e eu fui aprendendo isso ao longo desse caminho. Né? Quanto mais eu faço as pessoas me descobrirem, como é que eu faço as pessoas me descobrirem? Quanto mais eu escrevo artigo, quanto mais eu faço live, quanto mais eu posto no Instagram, quanto mais eu posto no LinkedIn, mais eu vendo. Mais eu vendo. Por quê? Porque justamente as pessoas vão me encontrando mais organicamente, de forma, né, quando eu impulsiono alguma coisa, organicamente, as pessoas vão me seguindo mais, vão me conhecendo mais e vão comprando mais. Simples assim, né? Então, essa alegria. Maravilhosa sua aula de vendas aqui, cara. Olha só, hein? Para você que imaginava que a gente ia falar só sobre carreira, você acabou de ser surpreendido por essa aula de vendas do Maurício, Bônus, cara, bônus, demais. bônus da Demais, live, cara. bônus da live. Isso,
É isso, tem tudo a ver. Aliás, eu queria complementar, cara, porque eu sempre, normalmente eu abro os meus eventos é, trazendo aquilo que eu considero a principal máxima em vendas, a base das bases em vendas, que diz o seguinte, cara, a venda ela acontece quando a necessidade encontra a lembrança. São como dois átomos que, quando se juntam, formam uma molécula. Se um deles não existe, cara, puta, não tem a molécula chamada vendas. E quando a gente para e olha para isso, né, repete pensa em relação a essa afirmação que eu acabei de fazer, a venda acontece quando a necessidade encontra lembrança. Puta, a gente vai descobrir que lembrança é exatamente isso que você falou, cara. Primeiro você tem que ser encontrado, para depois você ser seguido, para depois as pessoas te encontrarem, né? A Anitta, embora muita gente torça o nariz aí para ela, se é boa artista ou não, não quero entrar nesse mérito, mas, cara, que a mulher é uma fera em vendas, em marketing, cara, isso ninguém pode negar. E ela enaltece muito, né, esse princípio através da seguinte frase, né? Cara, quem não é visto não é lembrado, cara. É Ele é um isso. caso muito, muito claro disso que eu falei. Ela está em Exato, cara. constante movimento, ela não para, essa menina. Ela está em constante movimento. Por isso que muitas pessoas encontram ela, passam a seguir ela e passam a comprar coisas dela. É Né? isso. Porque é aquela coisa, e olha que interessante, até dissecando um pouco do que você comentou, olha que interessante, né? Vamos supor, pegar o teu próprio exemplo. Vamos supor que, pô, o cara tá assistindo a live e fala, pô, gostei, cara. Não sei o que é, mas gostei de assistir o Maurício. Deixa eu dar uma checada aqui no link dele. Pô, checou no link e tal. E, então, aquela coisa, você tá se mostrando, você está ajudando as pessoas a te conhecerem, a te encontrarem. Puta, ponto positivo, cara, muito legal. Mas vamos supor que o cara te viu, mas ele, naquele momento de vida dele, ele não está em busca de nada que seja referente ao desenvolvimento de carreira dele. Não tá. Então, provavelmente, ele vai ver, falar, pô, Maurício é um cara legal, tal, mas, enfim, né? Nesse momento, posso até seguir, mas nesse momento, o cara é tranquilo, né? Então, aí entra a questão da necessidade. Puta, não tem necessidade, cara, o cara não vai comprar. Por quê? Porque ele não precisa, ele não precisa de nada. Agora, olha que interessante, vamos pensar o contrário, né? Porra, é alguém que está sofrendo, que está perdendo noites de sono porque está confuso, porque está tomando pancada, porque não está sabendo lidar com a situação da sua empresa, da sua vida em relação à carreira, cara. Está completa, sabe, tem uma dor enorme, está completamente insatisfeito por conta da carreira, mas puta, não sabe que o Maurício existe. O Maurício é um cara que não gosta de aparecer, o Maurício é um cara mais low profile e não se divulga, né? Puta, e aí? Esse cara tem essa dor, esse cara precisa do que você tem para oferecer, mas, puta, ele não te conhece, cara. Ele não sabe como te encontrar. Dançou, cara, perdeu a venda. Perdeu a venda na mesma maneira. Muito louco, né, cara? Esse princípio simples que você está trazendo, mas extremamente profundo, né, cara? E daí vai, é daí que a gente começa a explorar, entender e desmistificar os mistérios. Aliás, E você tocou num ponto muito legal, né? Dessa necessidade, ela está muito ligada ao teu posicionamento de carreira também, né? Então, isso para vendas é perfeito, né? Vou dar um exemplo, né? Se você é um vendedor especialista no ramo imobiliário e de uma determinada área, a tua tendência é vender muito mais, as pessoas te acharem muito mais fácil. Eu vejo isso, né? Eu voltei para São Paulo agora há pouco tempo, eu estou morando aqui na região de Higienópolis, né? E tem alguns vendedores que são especialistas aqui no bairro. Então, você, procurando no Google, em qualquer lugar, você acha eles muito fácil. Entendeu? Você acha eles muito fácil. E é o que você falou, não é uma dor, mas talvez é uma necessidade minha que eu tenho que resolver, né? Daqui a pouco. Né? Talvez está lá do doutor, mas eu tenho intenção de mudar. Então, é justamente isso, né? E pensar sobre isso é pensar também sobre esse posicionamento de carreira que é muito importante. De repente, né? Porque assim, vendedor que vende tudo fica um pouco que nem pato, né? Pato nada um pouco, anda um pouco, voa um pouco, né? Então, eu acho que ser um especialista também é uma questão muito importante quando você fala de posicionamento de carreira. Eu acho que isso é um lance que as pessoas precisam parar para pensar. Puxa, eu sou vendedor. Cara,
eu poderia ser um vendedor específico em uma determinada área e ser reconhecido por aquilo. Por que eu estou falando isso, Ale? Porque hoje, cara, existe o Google e existe o YouTube. E as pessoas vão fazer procura de serviços ali. A pessoa, quando está com uma dor, né, vou dar um exemplo, uma dor de menisco, machucou o joelho, menisco, a pessoa vai botar lá como tirar a dor do joelho. Ela vai no Google e vai achar um especialista que vai falar sobre isso, provavelmente vai contratar esse especialista. E via de regra, as pessoas não vão lá como vender alguma coisa, entendeu? E, de repente, esse alguma coisa, você é um baita especialista nessa uma coisa. E aí, por exemplo, dentro de uma empresa, você pode se destacar, porque você é muito bom naquilo que você vende, você entende muito daquilo. Por exemplo, sou vendedor de CRM. Cara, eu entendo tudo de CRM, entendo do mercado de CRM. Lembra que eu falei daqueles pontos, né? Cara, eu sou um cara que me atualiza sobre CRM, eu estudo sobre CRM, eu sei tudo sobre CRM, eu sei do mercado presente e futuro de CRM, tal. Cara, eu sou um baita vendedor. Cara, quando alguém pensar em CRM, vai ter que consultar comigo, porque eu vou saber qual é o CRM ideal para a empresa do cara. Sou vendedor de CRM para pequenas e médias empresas. Sou vendedor de CRM para grandes empresas. Você entendeu? Tudo parte desse princípio, desse posicionamento, cara. Isso ajuda muito você a alavancar a sua carreira também. Esse posicionamento. Fundamental, cara. Fundamental. Posicionamento. Aliás, voltamos é duro porque a gente às vezes até parece repetitivo, né, cara? Voltamos à questão da preparação, né? Das habilidades que são fundamentais para que a gente possa ter sucesso na carreira, né? E vendas não é diferente disso. E é interessante até que eu me pego falando, pô, às vezes a gente parece chato de repetir algumas coisas, né? Mas tem algo que cada vez fica mais claro e gritante na minha vida, Maurício. É impressionante, cara, o abismo que existe entre aquelas coisas que eu entendo intelectualmente, mas que eu não entendo experiencialmente, cara. E é aí que o sucesso, que o insucesso acontece. Muita gente se pergunta, pô, se eu sei tanta coisa, por que eu não consigo os resultados? Deixa eu te avisar, querido, minha querida, você que está nos assistindo, porque talvez o entendimento que você tenha se limite, sim, que é uma limitação ao entendimento intelectual. A vida é mais do que intelecto. A vida envolve todos os sentidos, cara. E quando a gente descobre a diferença entre entender experiencialmente ou entender só intelectualmente, puta, a gente descobre por que as coisas não estão acontecendo, ou então por que as coisas estão acontecendo, cara. Eu me lembro muito, um cara que eu amo, que eu adoro, como um aficionado por psicologia também, né? Essa é uma frase do Carl Gustav Jung, um dos pais da psicologia moderna, junto com Freud, né? Ele dizia, cara, a distância entre o entendimento intelectual e o entendimento experiencial sobre algo na vida, às vezes leva meia década, uma década, duas, três, às vezes leva uma vida inteira, cara. Muito interessante. Maurício, cara, parece incrível, mas não é. A gente já está chegando aqui quase no final, cara. O papo flui com muita facilidade. Não é lógico que um cara especial como você não poderia ser diferente, né? Maurício, eu vou te fazer um convite, então, para a gente já caminhando para o nosso fechamento aqui. Mas ainda não vai fechar. Fica aqui que tem coisas interessantes que eu vou provocar o Maurício para ele trazer para a gente. Se não me engano, e aí é uma provocação composta, tá? Se não me engano, tinha um quarto ponto que você ficou de passar, que você acabou não falando com a gente. E aí, junto com ele, eu queria te convidar para você deixar uma mensagem, cara, para quem está te escutando, para quem está nos escutando. Você é um cara que me inspira muito, você é um cara que sempre me traz mensagens muito positivas sobre a vida. Então, cara, esse é o meu convite para você. O quarto ponto ele é bem inspiracional mesmo, tá? O quarto Opa! ponto é acreditar, né? Eu acho que se você não acreditar em você, né? E eu acho, né? Não vivo a vida de um vendedor, mas sou vendedor também, né? Já mostrei que conheço um pouco. Se você não acreditar em você, você pode ter certeza, cara, que teu jogo está perdido. Né? E a grande maioria dos vendedores, às vezes, tem esse pezinho atrás com a própria carreira, né? Com a própria profissão. Fala, cara, de ser vendedor. Tem alguns, inclusive, que têm até vergonha de falar, eu sou vendedor. Entende?
Só que esses que têm vergonha, muitas vezes, eles sustentam uma família inteira com dinheiro que eles ganham de serem vendedores. E eu conheço pessoas assim, tá? Porque eu tenho amigos vendedores. E que quando estão num grupo de amigos, eles têm vergonha de falar da profissão. Só que com essa profissão, eles sustentam uma família. Entendeu? Então não tem que ter vergonha nenhuma no seu ponto. Isso você tem que acreditar. Se você acreditar no que você faz, cara, você vai longe. É porque, assim, vontade de desistir, todo mundo vai ter em vários momentos da vida. Pergunta quantas vezes eu pensei de desistir do que eu faço. Várias vezes. Não foram poucas, não. Foram várias. Né? Provavelmente o Ale também pensou em desistir várias vezes. Isso faz Ufa, que parte, alívio de escutar, falando assim. isso faz parte do nosso processo evolutivo. Porque toda vez que você fala assim, eu vou desistir, você dá um tempinho, né? Você dá um tempo para a tua cabeça pensar, e tua cabeça vai te mostrando que existem caminhos, existem outras coisas que você pode fazer com todo esse teu conhecimento e te mostra que não, que você não tem que desistir, né? Você tem que continuar. Então, a primeira coisa é acreditar. Se você acredita no seu projeto profissional, putz, eu acredito. Ótimo. Cara, se você não acredita no teu projeto profissional enquanto vendedor, cai fora, vai fazer outra coisa, cara. Então, a gente está vivendo num mundo tão bom de possibilidades de coisas para você fazer, criar, né, e ganhar dinheiro, cara. Para que você vai ficar com uma bola de ferro no pé, vivendo triste, infeliz? Cara, só monta um projeto, um planejamentozinho de transição para você não ter susto, né? Depois, até financeiramente, porque o financeiro também importa. E ok, cara, entendeu? Mas se você fica, acredita, né? Acredita. Acho que as pessoas me perguntam, Maurício, você já está nisso há mais de tanto tempo. O que fez você ficar tanto tempo nisso? Cara, é uma palavrinha só. É acreditar. Eu acredito muito no que eu faço. Por isso que eu não desisto. Eu tenho vontade, às vezes, de desistir. Tenho, várias vezes eu tive. Por que eu não desisti? Porque eu acredito tanto no que eu faço. Eu acredito tanto que o que eu faço ajuda tantas pessoas, e de fato ajuda, porque quase todo dia eu recebo aqui alguém falando assim, puxa, você me mudou uma vida, você... Né, outro dia até eu entrei para um clube novo aqui em São Paulo, que meu filho joga basquete, estava nesse clube. Por acaso encontrei um ex-amigo meu, de muito ex-amigo, não, ainda é amigo, mas eu não vi ele há muitos anos, e eu fiz orientação profissional para o filho dele. E quando ele me encontrou, pô, ele ficou tão feliz. A primeira coisa que ele não falou nem oi direito para mim. Ele me abraçou e falou assim, Maurício, ele estava com um amigo dele, sabe como ele me apresentou para o amigo dele? Ele falou assim, esse aqui é o profissional que fez o trabalho de orientação profissional do meu filho. E Maurício, ele é a pessoa mais feliz do mundo hoje. Ele é químico, tá fazendo um doutorado, ganhou uma bolsa de doutorado na Alemanha, e está estagiando numa das maiores empresas químicas. E o pai dele aqui é empreendedor. O pai dele tem vários negócios aqui. E na época eu lembro que eu falei para o pai dele, você não gasta mais tempo e dinheiro com teu filho quer fazer isso. Então, é isso, né? É você acreditar naquilo que você faz e acreditar que o que você faz bem para muitas pessoas. Parece que não, mas faz bem para muitas pessoas. E aí, cara, segue em frente. Tá? Então, essa é o quarto ponto e é a dica final. A mais valiosa de... Pô, Maurício, super obrigado, cara. Eu quero pegar novamente um gancho no que você acabou de trazer, que é aquilo, puta, se você trabalha com vendas, se você acredita, ou se você até está naquele momento duvidoso, cara. Como o Maurício falou, é super normal, cara. Acontece, sim, como o Maurício acabou de dizer, ela acaba com você também, lógico, cara. Aliás, se a vida não é feita disso também, cara, do que ela é feita? Então, isso é vida real. Essa é a vida que a gente vive. Agora, o meu convite para você é o seguinte, cara, quer se aprimorar, quer reforçar, renovar os votos de por que você sim precisa, deve, merece seguir essa carreira, porque ela vai continuar te trazendo muitos frutos. Aliás, vai te ajudar a conquistar tudo que você quer, cara. Vem para o meu evento amanhã, quinta-feira, às 8 da noite. Olha o nome dele, cara. Vamos bater meta, cara. É assim, papo de vendedor, papo de vendas. O evento é sobre isso. Vamos bater meta. Lembrando, o link está na minha bio, cara. Só vai lá, clica, se inscreve. Que, enfim, vou continuar trazendo vários insights, várias técnicas, metodologia, para que você possa, sim, fazer aquilo que muita gente chama de mágica. Ela acaba, como é que faz a mágica? Puta, deixa eu te falar, cara. A mágica é feita de habilidades, de metodologia, de técnica, de acreditar em você mesmo. Maurício, cara, super obrigado, cara. Gratidão, brother. Até breve, que com certeza as pessoas vão me pedir para te trazer de novo e a gente programa alguma coisa nesse sentido. Até.
O maior prazer. Queridos, Forte abraço, arrebenta aí, baita evento, gente, não deixa de participar, não. Que quem conhece esse cara sabe da capacidade, do amor e do carinho que ele faz as coisas. Quem não conhece vai conhecer isso de perto. Pode ter certeza que vocês vão ter aí um treinamento, um curso muito humanizado com esse cara aí, com a Alê. legal, galera. Tchau, boa noite. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Valeu, um abração.